O Senhor tem uma palavra de vitória para você, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 8. Assim diz a palavra de Deus: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a terra da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lemos agora uma palavra poderosa, uma palavra de manifestação de glória, que o próprio Senhor deixou registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 8, sobre ser testemunha do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o próprio Deus, por meio de Cristo, que havia ortogado a manifestação do poder da sua palavra através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos nesse texto sobre testemunha, sobre poder, sobre a ação do Espírito Santo na vida daqueles que esperam unicamente o seu propósito em Deus. Nós olhamos aqui no livro de Atos, escrito por Lucas, o médico amado. O livro, em um certo sentido, é a continuação do Evangelho de Lucas e está sendo dirigido à mesma pessoa. O tema principal é o desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento do apóstolo São Paulo em Roma e o começo do seu ministério ali. Muitos eruditos veem nesse livro o começo formal da era do Espírito Santo. Ao partir, Cristo fez uma grande campanha missionária por intermédio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, de ser testemunha da verdade do Evangelho. Ele diz: ficai-vos em Jerusalém, não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Mas no capítulo 1 do livro de Atos, e o verso de número 8, fala sobre testemunha. Deus está te chamando, através de Cristo, para você ser testemunha da verdade, testemunha do Evangelho, testemunha de poder, testemunha de vitória. Ele não está chamando você para ser testemunha de qualquer coisa, não. Ele está chamando você para ser testemunha, para evangelizar, apregoar, anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o próprio Senhor havia determinado sobre a unção, sobre a ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia Sagrada que há muitos anos, no Antigo Testamento, o profeta Joel já havia proclamado a respeito da ação do Espírito Santo na vida do povo, que obedecesse, que esperasse e aguardasse unicamente a manifestação do Messias profetizado. E agora, no Novo Testamento, o próprio Senhor confirma a sua própria palavra, dizendo: não vos ausentei de Jerusalém. Segundo Joséfo, historiador hebreu, cerca de quase 500 irmãos ouviram esta palavra. E lá em Jerusalém tinha uma festa chamada Festa do Pentecoste, festa da manifestação, festa de ação de graça, festa do Pentecoste. Depois de alguns dias, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, estavam ali muitas nações, muitos povos, esperando uma grande confraternização. E a Bíblia diz que, cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos e unidos no mesmo local, quando de repente se cumpre aquilo que o profeta Joel, no capítulo 2,
havia falado cerca de quase 850 anos atrás. E já no capítulo do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus confirma a sua palavra. Para ser testemunha de Cristo, tem de ter o poder do Espírito Santo, os milagres do Espírito Santo, a contribuição do Espírito Santo. Para ser testemunha de Cristo, vazio, apagado, sem poder, sem milagre, isso não é testemunho de nada. Não é testemunho absolutamente de nada. Você quer ser testemunho da verdade? Então deixa que o Espírito Santo revista a tua vida, seja revestido de uma nova natureza espiritual, com a capacidade celestial para anunciar o Evangelho do Senhor. Porque para anunciar o Evangelho do Senhor, para ser testemunha da verdade, queridos, temos de testemunhar com garra, temos de testemunhar com fé, temos de testemunhar com poder, ousadia e autoridade o nome de Cristo. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa. Porque veio do céu um som. E se do céu vem um som, provável que o céu é lugar de glória. Provável que o céu é lugar de glorificação. Provável que o céu é lugar de manifestação da glória de Deus. Então diz o texto sagrado que foram vistos por eles línguas repartidas como as quais de fogos que repousaram sobre a cabeça dos discípulos, sobre a cabeça daqueles que estavam ouvindo a pregação em Atos capítulo 2, pelo aquele homem abençoado chamado apóstolo Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém. Sabe o que é isso? Evangelho de poder, evangelho de virtude, evangelho de graça tem de ter a manifestação do Espírito Santo. E para ser testemunha, você tem que testemunhar com evidência. Você tem de dar testemunho de Cristo com vida, dar testemunho de Cristo com autoridade e a evidência da ação do Espírito Santo em tua vida. Por que o testemunho de Paulo era manifesto? Por que o testemunho de Cristo era manifesto? Por que o testemunho dos apóstolos que pronunciavam o nome de Cristo era manifesto a todos? Porque eles falavam com vida, falavam com autoridade, falava com poder, com virtude e ousadia. Então, já, queridos, que nós somos embaixadores, somos ministro de Cristo, comprado, lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro de Cristo, que nos purifica de todo pecado, então dê testemunho de vida, testemunho de vitória. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, anunciando as verdades do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles encheram seu coração, os discípulos foram sacudidos pelo poder de Deus. Jerusalém foi tomado pelo poder de Deus. O Espírito Santo tomou conta da cidade, tomou conta daquelas vidas que estavam de coração aberto para ser instrumento e testemunhar toda a verdade do Evangelho. Porque testemunhar de Cristo sem poder, sem unção, não causa efeito. Somente você cheio, sacudido, que movimenta uma cidade, movimenta um estado, movimenta uma nação, movimenta o mundo. Um certo dia, um homem falou que alguns que testificam da verdade, anunciam a verdade, se influenciar totalmente com a ação do Espírito Santo, o mundo é bombardeado pelo poder de Deus. O mundo é sacudido pelo poder da palavra de Deus. O que você está esperando? Pregar um evangelho morno? Pregar um evangelho sem autoridade? Pregar um evangelho sem graça? Pregue a palavra.
prega o evangelho com vida, testemunha de Cristo, com a autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja, a ti e a toda a tua casa. Que o Senhor te abençoe e faça resplandecer a palavra vitória, bênção sobre a tua vida. E seja uma testemunha de Jesus Cristo. Mas com poder e autoridade, para que seja notório a tua palavra, a tua pregação, no nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo multiplique vitória, em nome de Jesus.